Hoje é dia de brevidades e a gente está aqui hoje para falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é cerveja artesanal. E a gente está aqui com dois convidados super especiais. Eduardo Fernandes, obrigada. Vulgo Sé Fernand, obrigada. E o Frigo, da cervejaria Araucária, Sé Fernand da matriarca, e o Frigo da cervejaria Araucária. E a gente está aqui para falar, então, de cerveja artesanal em Maringá. Maringá tem uma cena muito bacana de cerveja artesanal e vocês estão nesse movimento, vamos dizer assim, desde o começo, né? Queria que vocês falassem um pouquinho da relação de vocês com a cerveja, como vocês começaram nesse universo. É engraçado, né, Rê? Quando a gente pensa em da onde veio essa história da cerveja, né? Eu sou engenheiro químico de formação, então, assim, sempre me interessei por fermentações, assim, acho que essa coisa sempre teve comigo dentro da universidade também, mas quando eu saí da universidade, mais especificamente, eu já comecei a fermentar coisas. E na época uvas e frutas, né? Mas assim, a gente tem uma aptidão pela cerveja, né? Nosso país tá muito próximo a cultura cervejeira está muito próximo das pessoas, na verdade, né? E aí eu comecei a me interessar porque era legal produzir uma coisa que as pessoas gostavam, e o vinho não é muito próximo da nossa cultura, então eu me interessei mais por fermentar cerveja. Mas, de lá pra cá já são 18 anos. 18 anos. Desde 2007, 2007 para 2008, eu comecei a fermentar alguma coisa. E chegamos aqui agora, em 2025, nesse festival bacana. Araucária foi a primeira cervejaria artesanal de Maringá? Não. A primeira cervejaria de Maringá foi o Éden, né? Eles estavam, quando a gente, assim, eles começaram, e daí logo em seguida a gente, um ano depois, assim, mais ou menos, a gente começou com a fábrica, mas eles já tinham uma estrutura de cervejaria, enquanto a gente estava fermentando outras coisas, né? Assim, eles tinham um foco já diferente, mas foi o Éden Beer. O Éden Beer é a primeira cervejaria artesanal de Maringá, com certeza. Bom, eu vim do mundo caseiro, né? Comecei a fazer cerveja em casa. Eu, diferente do Frigo, eu sou formado em ciência da computação. Vim de outro rolê. Exato. Muita gente desse setor, inclusive, foi pro ramo cervejeiro. Aí era, assim, um apreciador de cervejas diferentes, vamos dizer assim. E me interessei e falei, por que não fazer também? Aí comecei a fazer em casa, até que isso virou, de fato, depois um negócio. Então, tem aí, sei lá, 8 anos aí que a gente está no meio profissional. Legal. E eu queria que vocês falassem um pouquinho como que está esse movimento, essa cena hoje em Maringá, porque ao longo desses, vamos dizer aí, mais de uma década já, né, de que está rolando esse movimento todo aqui em Maringá. Como que vocês enxergam a cena hoje? Ela já está uma cena madura? Acho que sim, não, tenho certeza que sim. Né? A gente já, na verdade, assim, já enxerga que a gente está passando já por uma segunda, terceira fase da cerveja artesanal na cidade, assim. Como o Du falou, aí você tem muita gente que também fermenta cerveja em casa, né, na região, e assim, esse conhecimento ele foi se propagando, né? Então acho que a ideia da cultura cervejeira já bem jovem, assim, a gente está ultrapassando essa primeira etapa, né, da cerveja artesanal como uma novidade, digamos assim. A gente não é mais uma novidade, né? A gente é uma realidade, mas a gente ainda está consolidando o mercado, né? Acho que é importante a gente separar o que é uma novidade de um mercado mais consolidado. Acho que a gente tem um papel importante, esses eventos têm papéis importantes nesse sentido, e a consolidação do mercado ela vem com a consolidação da cultura cervejeira, com a produção caseira, né? Maringá hoje é um expoente na produção de cerveja caseira também,
A gente tem aí mais de 120 cervejeiros caseiros numa cidade de 400 mil habitantes, isso é muito relevante, é um número muito considerável, né? Tem um movimento caseiro muito estruturado, um dos mais estruturados do Brasil, talvez. Né? Isso também ajuda a gente a consolidar esse mercado. Acredito que a gente agora está passando por uma maturação dentro do mercado e nos próximos 3 ou 4 anos, talvez 5 anos, a gente vai atingir uma maturidade, assim. Bom, eu acho que complementando aí, o Frigo falou bem, acho que o movimento caseiro vem ajudando muito, desde das raízes, digamos, tem muitas cervejarias hoje de Maringá, assim como eu falei que a minha história foi essa, que vieram também desse meio, né, que acabou profissionalizando uma coisa que era simples hobby, né. E Maringá, como cervejarias profissionais, vem aí nos últimos 10, 12 anos aí, muito bem colocada em todos os eventos e concursos do Brasil, desde a melhor cerveja, inclusive o Frigo aqui conosco acabou de ganhar como a melhor cerveja do Brasil, a Vale do Mar, no concurso de Blumenau, um título muito expressivo e importante para a cidade, né? E outras cervejarias sempre estando com medalhas e bem colocadas no cenário nacional. Melhor cervejaria do Brasil por vários anos, alternando até em mais que uma aqui de Maringá, cervejas no Best of Show de vários concursos. Então a cena aqui é muito legal e importante assim para esse desenvolvimento como um todo da cultura cervejeira. Bom, e vocês, além de empresários, né, do ramo de cerveja artesanal, vocês são grandes fomentadores da cultura, né? Você é presidente do NUCEM, que é o núcleo de das cervejarias artesanais da cidade, e você é o coordenador regional da ProServe, é isso? Como que é isso? Diretor do interior, né, que é a associação estadual. Que é a associação estadual que representa todas as cervejarias do estado, né? E essas entidades promovem eventos, né? Que vocês que estão ouvindo aí, quem está só ouvindo, a gente não está assistindo, esse som que vocês estão ouvindo aí no fundo é que a gente está num festival que está acontecendo aqui em Maringá hoje, 24, 25, 26 de outubro, né? Que é o FCCA, que é o Festival da Cultura Cervejeira Artesanal de Maringá. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, como você já falou um pouquinho desses festivais, como que eles ajudam, né? Mas qual que é a importância de um festival como esse? A gente, assim, hoje o FCCA é um festival já que está consolidado também dentro do circuito brasileiro, né, de festivais. Como todos os festivais tiveram paradas aí pós-pandemia, né? A gente teve uma situação bem complexa para o segmento inteiro, mas desde o ano passado a gente faz um circuito em mais de uma cidade e a ProServa, que é a Associação das Cervejarias do Paraná, conseguiu um apoio estadual da Secretaria de Turismo do Estado para promover esses festivais, né, em cidades diferentes. Ou seja, a gente está democratizando a cultura da cerveja artesanal, né? E isso tem uma relação muito forte com o que a gente quer alcançar, que é ter uma cerveja artesanal para todos, né? Esse é o lema que o FCCA traz esse ano, né? Que a cerveja artesanal ela não é um produto exclusivista, ela não é um produto de nicho, muito pelo contrário, ela é democrática, né? Ela tem os objetivos, né? Nós temos um movimento muito específico de objetivos, mas a gente quer promover a popularização da cerveja artesanal. A gente entende que com esse tipo de festival a gente consegue chegar mais perto das pessoas, e as pessoas também conseguem chegar mais perto das cervejarias, de uma forma mais natural, de uma forma mais como a cerveja é. A cerveja é muito inclusiva, né? A gente está acostumado a falar disso, mas às vezes o público em geral acha que a cerveja artesanal ela é difícil de alcançar, é mais amarga, ou é mais forte, ou é mais cara. E a gente está aqui para provar que a cerveja é democrática, né? E a gente está cada vez mais com o FCCA e através desse movimento, que hoje já é o maior circuito de festivais do Brasil, de uma associação mais ainda. Então é um festival que ele é
feito por cervejeiros, né? Ele é feito por cervejeiros para consumidores, para cervejeiros, para consumidores normais. E é isso que a gente busca chegar perto do consumidor, né? De uma forma natural e de uma forma que a gente possa realmente mostrar para as pessoas que a cerveja artesanal é e pode ser tudo aquilo que ela quiser, assim, é uma cerveja fácil de tomar, uma cerveja que existem sabores diferentes, mas nada é exclusivo, né? E nem excludente, que é muito importante, é isso aí mesmo. Já é hoje, se não o maior, um dos maiores circuitos de festivais do Brasil. Ele acontece em várias cidades dentro do nosso estado, e a ideia é justamente levar isso que ele falou. Cerveja artesanal, ela não é para ser especial no sentido de ser uma coisa muito acima e não alcançável para todos. E sim, é mais uma coisa que tem um cuidado maior. E não que ela é especial porque ela está num nicho menor, assim. Sim, é para ser justamente o contrário, é para ser inclusiva e para ter N sabores e aromas e experiências diferentes para cada um. E não ficar simplesmente uma coisa só, digamos assim. Então a gente tem cerveja para todos os gostos, né? Desde a cerveja amarga, adocicada, ácida ou salgada que seja. Então temos variações e inclusão de frutas, especiarias e o que for. Então a cerveja é para ser uma coisa para incluir muitas pessoas mesmo. Bom, para a gente finalizar esse Brevidades, que hoje foi um pouquinho mais longo, não foi tão breve assim, porque eu tenho dois convidados. A gente não consegue falar pouco. O assunto é longo, você pode ficar por muitas horas. Né? Tenho aqui dois convidados maravilhosos, então não foi tão breve assim, mas para a gente finalizar, bate-bola, jogo rápido. 3 rótulos de cervejas feitas em Meningás preferidas de vocês, não vale que vocês fazem. Não vale nenhuma? Nenhuma. Quem começa? Pode ser, ó. 3. Rapaz do céu. Bom, eu sou um grande fã de IPAs, né? Vou até falar da Catedral, que está aqui próximo da gente. Eu gosto muito de uma Session High IPA deles, que é a Yellow Hospice. Eu acho uma cerveja espetacular. Vamos lá, outra cerveja. Orvalho do Mar, da cervejaria Araucária. Ela é espetacular, uma sour com adição de limão rosa e sal. É muito bacana. E a terceira preferida, não posso falar a minha mesmo? Eu gosto tanto das minhas cervejas. Vale. Mas vamos lá. Vamos lá, tem que ser breve. Eu gosto muito também de um estilo que não se encontra tanto por aí, mas de uma cerveja mais alcoólica, digamos, que eu gosto bastante, que é lá da Groove, que chama Tijolo na Vidraça. É uma Riz, uma Russian Imperial Stout, muito boa, bem alcoólica, bem complexa e interessante a cerveja. Boas escolhas. Vamos lá, Frigo. Engraçado, né? Às vezes a gente não pensa muito nisso, mas a gente sempre tem as preferidas também. Eu tenho tomado muitas cervejas maltadas. Também gosto das lupuladas e tal. Até no copo aqui tava uma mais lupuladinha, uma Black Session IPA. Mas eu gosto bastante da 6 maltes da Operária. É uma cerveja maltada, defumada, que eu tenho conseguido tomar em quantidades absurdas. Eu vou retribuir porque a Bitter do Matriarca estava espetacular, a última cerveja que eu tomei. Ela é uma cerveja que tem uma drinkability elevadíssima, assim. Acho que a gente deveria ter mais esse tipo de cervejas no Brasil, que ela combina um maltado com um amargor, assim, e dá uma drinkability para mim espetacular. Não por acaso, as inglesas foram as cervejas que eu comecei a fazer na Araucária, mas assim, elas são espetaculares em drinkability, os estilos ingleses, né? A Hellesbock da Catedral também é uma cerveja que é especial. Ela é uma cerveja que tem uma constância também muito, muito boa, assim. Toda vez que eu tomo tá espetacular. São as 3 que eu lembrei agora. Com certeza tem várias outras,
porque a gente, de fato, conseguiu elevar a régua. A régua aqui é alta, alta. A galera que vem de fora e a gente que sai pra fora, né, volta pra cá e fala, caralho, temos cerveja boa pra caralho em qualquer lugar que a gente vai na cidade. E com essas indicações maravilhosas dos nossos convidados, a gente encerra esse Brevidades, que não foi tão breve, mas foi bom. Valeu, gente. Até a próxima.